vou dar um grito. Voltamos! Ai, Aleluia! Meu Deus! Agora vai, em nome de Jesus. Ai, meu Deus do céu. Pastora, manda esse link aí pra gente compartilhar no grupo da igreja. Em nome de Jesus, eu quero compartilhar. Agora deu ruim aqui, mas vai dar tudo certo, minha gente. Pelo amor de Deus, eu tava falando muito mansa, né? Não? Claro que começou, já tem pessoas aí online, olha lá, ó. Quem A tá online? Thalita, o Alisson. Cadê? Manda o link aí, manda aí, pastora, pra eu mandar aqui no Eu já grupo tô da me igreja. vendo ali, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Seja bem-vindo de novo, minha gente. Deu ruim, mas já deu tudo certo. Vamos falar, ó, enquanto a gente tá se preparando, a gente vai fazer uma oração, né? Agora eu vou falar até rápido, ver se vai dar. Como é que foi o dia dos namorados ontem, minha gente? Deu tudo certo pra vocês? Foi só benção? Foi só vitória, foi só bênção, foi só vitória ou foi lerdeza, né? Foi umas lerdezas aí que tem gente que não fez nada, não deu nada, não comprou nada, não falou nada, né? Eu tô sabendo, viu, minha gente? Que eu não vou falar os nomes não, mas tem uns lerdos aí que Jesus vai pegar você na esquina, viu? Gera o link aí. Convida, né, a família, manda pra família. Eu fiquei sabendo que teve muita gente que ficou a semana aí debatendo esse assunto aí. Lembra dos jovens aí que vocês sabem que estão precisando de uma palavra boa. Cadê? Compartilha com eles. Manda na igreja, manda aí na igreja, em nome de Jesus, por favor, pra eu Vocês compartilhar. estão online na página do Morrer também, tá? Na página também do Morrer, tá bom, gente? Vamos compartilhar, nós vamos fazer a parte 2. Não, mas é na compartilha lá. Pessoal, vocês estão nos ouvindo aí direitinho? Estão conseguindo nos ouvir aí certinho? Abre uma nova sala aí, compartilha, ok? Eu vou mandar o link aí pro pessoal da igreja. Vai abrindo uma sala aí na geral, tá bom, pessoal? Glória a Deus. Amém, amém. Calma aí que eu vou compartilhar e vocês vão falando aí. Pastora Ariana vai fazer uma oração pra gente dar início? Amém, amém. Débora, a Kátia, Wagner, Gabi. Boa noite, pessoal. Ó, Fernanda, Jéssica, Andrinho, Geisa, pastora Geisa, Débora Ferdelli, Joyce, Thalita. eu tenho um recado importante pro pessoal da minha CL, viu? Pode mandar, tô mandando agora, encaminhando pra eles. Apareçam, que eu tenho um recadinho importante pra vocês. Vamos aparecer aí, minha gente. Nada de sumir, viu? Vamos fazer uma oração agora pra gente iniciar esse assunto tão importante. Hoje nós estamos na parte 2. Se você ainda não assistiu a parte 1, está disponível. Nós vamos colocar de novo o link para que você possa assistir e entender. Nós vamos relembrar um pouquinho daquilo que a gente falou semana passada. E você vai entender um pouquinho muito legal esse assunto, sexualidade, identidade. Algumas pessoas entraram em choque, né? Deixa eu falar aqui. Gente, para de ter medo. É um assunto que nós precisamos tratar. Não tem como a gente fugir, nós somos seres humanos e precisamos falar de alguns assuntos e não adianta a gente tentar fugir de assuntos que nós, seres humanos, precisamos falar disso. E nós, como igrejas de Jesus, noiva de Cristo, não estamos aquém de fugir da nossa responsabilidade de tratar de assuntos importantes, né? Para de querer só achar que vai tratar de assuntos isso também é espiritual. Sexualidade e identidade também é espiritual, amém? Vamos fechar os nossos olhos neste momento e depois nós continuamos compartilhando esse link, amém? Sejam todos bem-vindos nessa noite, que toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o mais importante nessa live, nessa noite, amém? Aleluia. Feche os seus olhos nessa noite, amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, nós te damos toda a honra e toda a glória, todo louvor e toda adoração. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, o Senhor é sensacional. Amém. Nós te amamos, nós te adoramos, nós bendizemos, Aleluia. nós te exaltamos, Senhor, para todo sempre. Deus, que nossa identidade venha a ser, Senhor, forjada em Ti. Aleluia. Que nós vamos ter, Senhor, Deus, a nossa identidade totalmente restaurada, Senhor.
que nós vamos ser, Senhor Jesus, transformados pelo poder da Tua palavra, que nós vamos aprender contigo nessa noite. Aleluia. Deus, que possa, Senhor Jesus, haver um nascer de novo, não somente da água, mas do Teu Espírito. Aleluia. Que a nossa mente, que o nosso coração venha estar aberto para o novo que o Senhor tem para derramar sobre nossa Aleluia. vida, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos que nessa noite estão nas suas casas ouvindo, Senhor, sobre a boa nova do Evangelho da salvação do Aleluia. Senhor. Deus, que nós venhamos, Senhor, nos arrepender dos nossos maus caminhos e que a Tua palavra venha ser, Senhor, como uma flecha que venha entrar no nosso coração e venha ter o poder de transformar poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Esse é o Deus. poder da palavra de Deus que muda e transforma todo ser. Amém. Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar nessa noite a segunda parte sobre sexualidade e identidade. Nós iniciamos na semana passada, nós falamos sobre 5 aspectos da queda do homem. Nós iniciamos falando Gênesis, né? Nós lemos um pouquinho sobre a queda da humanidade. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado e foi colocado no jardim para que ele pudesse cuidar e cultivar da terra. Foi criado o homem, macho e fêmea, e Deus ele colocou no jardim, tinha um encontro todo dia com o homem, e o homem ele pega e desobedece a Deus. Nessa desobediência, ele come do fruto onde ele começa a conhecer entre o bem e o mal, e são quebrados cinco aspectos, e que esses 5 aspectos geram coisas que nós apontamos que são 5 aspectos da queda. O primeiro aspecto é o aspecto teológico. O homem ele cai em relação a Deus. Então havia um relacionamento entre o homem e Deus. Esse relacionamento é rompido. O homem ele é retirado do jardim. Segundo aspecto da queda é o aspecto fisiológico. O homem ele começa a ter uma dificuldade com o próprio corpo. Então é o aspecto que ele olha para si, ele não gosta mais de si, daquilo que ele vê no espelho. Nós enfrentamos isso hoje. O terceiro aspecto, o aspecto sociológico. Ele cai em relação ao outro. Ele sempre culpa o outro. O outro sempre tem um defeito, o outro sempre está errado, o outro sempre é apontado como culpado de tudo. O quarto aspecto é o aspecto psicológico. Ele cai em relação a si mesmo, mas não estamos dizendo agora em relação ao corpo físico, mas em relação à mente, à alma. Então o homem, ele cai em relação às suas emoções, ele cai em relação àquilo que ele gosta, aquilo que ele sente, o seu psicológico é abalado. Então ele vai ter carência, ele vai ter muitas crises existenciais que não existiam antes da queda. Então o homem cai em relação a si mesmo. E o quinto é o ecológico. O planeta tornou-se um lugar penoso. Era um lugar bonito, era um lugar onde o homem gostava de estar, e esse lugar tornou-se um lugar penoso de estar. O homem ele foi criado para trabalhar, para cuidar da terra, para arar a terra, mas de repente esse lugar tornou-se um lugar onde que ele tinha que trabalhar e trabalhar muito. E nesse aspecto também o homem ele também deixa de cuidar daquele lugar que era para ser um lugar que era para o homem cuidar, ele apenas trata com negligência. Amém? Isso foi que a gente tratou um pouquinho sobre esses 5 aspectos que aconteceu com a queda do homem. Ele foi expulso do jardim, ele tem uma crise existencial. Primeiro que o mais importante foi que ele tem um relacionamento rompido com Deus. A partir do momento que o relacionamento com Deus é rompido, toda a história da humanidade ela é destruída. Amém? Amém. Nós vamos falar hoje sobre Gênesis 1:27. Nós vamos falar sobre o que aconteceu. Vamos falar um pouquinho sobre a identidade e a sexualidade. Gênesis 1:27 fala assim:
Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então significa que criou o quê? A imagem dele, macho e fêmea. Então já há homem e mulher. Certo? Então, homem e mulher. O que aconteceu quando o homem e a mulher eles são expulsos do jardim? Houve a primeira DR, meus irmãos. Primeira crise de um casal. Só que, até falei pras meninas, né? A primeira DR, irmãos, deve ter sido feia. E eles brigaram. Vocês acham que eles não brigaram? A gente fica assim, não brigaram. Eles brigaram. Só que sabe o que aconteceu? Eles não se separaram. Eles não se você tá aí na quarentena querendo se separar, meu amorzinho, fofinho. Adão e Eva, com Aguentou? todas as consequências que eles tiveram, não se separaram, mas nós não Aguenta. temos o direito. Gente, olha que coisa fofinha, bonujinho. Você não tem esse direito. O que aconteceu? Eles não se separaram, tiveram que continuar firmes, né? Eles tiveram que continuar firmes. Então tiveram a primeira briga feia. É culpado. Tiveram uma briga, mas também tiveram uma ordem, crescer e multiplicar. Hein? Tiveram a DR, né? e aí foram crescer e multiplicar. Foram fazer filhinhos. Eles Né? aguentaram as consequências firme e forte. Firme e forte, mas tiveram briga, minha gente. Se tá tendo briga aí na sua casa agora, na quarentena, é uma coisa bem normal do ser humano. É um aspecto da queda, tá? Nós vamos falar sobre a parte da infância. Como a gente tá falando sobre sexualidade, a gente vai tocar hoje nos assuntos uns assuntos que talvez... Delicados e talvez que seja tabu. Nós vamos falar um pouco sobre abuso, sobre pornografia, a parte da sexualidade que às vezes a gente não quer falar, mas que são necessárias e que a gente às vezes acha que não falar é a melhor forma de se resolver. Irmãos, o silêncio nem sempre é a melhor forma de se resolver. A gente pensa assim, mas se eu não tocar no assunto é a melhor forma de eu resolver um problema. Deixa eu te dizer que não. A gente precisa entender que as nossas atitudes hoje, ela diz muito do que aconteceu no nosso passado, né? As consequências, hoje nós vemos consequências de coisas lá atrás. Então, assim, muitas vezes a gente não entende o porquê de muitas reações nossas. E a intenção é mostrar, esses determinados acontecimentos na sua infância gerou comportamentos. Tô falando rápido, Sempre, né? Gente, eu já tô meio grau. Tô normal, tô voltando ao normal. Nossa! Pastora Cá, fala um pouquinho então agora sobre a infância. Pessoal, nós vamos falar um pouco sobre a sexualidade da infância até a adolescência e quais são as consequências de uma sexualidade distorcida, né? De uma identidade distorcida. E eu separei aqui alguns versículos e eu gostaria que a Ari, ela separou o Salmo 127. Sim. Ela vai ler o Salmo 127, o versículo 3 até o 5. Ai, é por causa da minha versãozinha que eu gosto. Isso, Só um ótimo. momentinho, tá? Salmo 127, versículo 3, fala assim: os filhos são um presente, ou pode ser herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é quem tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos à porta da cidade. Amém? Porque nós queremos falar da infância, queridos. Essa semana eu estava lendo e praticamente 90% dos casos a sexualidade ela é apresentada para uma pessoa na sua infância. Muitas das vezes ela não é apresentada na infância por um querer da criança, mas ela é introduzida de uma maneira violenta, né? E como que isso acontece? Muitas vezes através de filmes, né? Às vezes o pai ou a mãe deixa o filho mexer no celular, ou deixa a criança na casa de alguém, ou coisa do tipo, e ela tem contato visual com um filme adulto, né? Sem que ela saiba.
Talvez deixa a criança ir até a casa de um parente ou um vizinho. Não tenham cuidado. Não tenham né? cuidado, e aí a criança tem um contato com uma brincadeira que, naquele momento, para ela, talvez seja algo que ela não sabe, e para ela seja algo legal. Porque Mas criança é curiosa, né? que gera o quê? Uma curiosidade, e é uma brincadeira proibida. Então acaba o quê? Fazendo com que a criança desperte sobre ela uma curiosidade, né? Então é uma brincadeira proibida, mas até o momento a criança não sabe. E também nós temos que alertar os pais saber o que os filhos estão assistindo. Porque é nesse momento que a criança vai ter um acesso que ela só vai ter, o certo seria que ela tivesse só na fase adulta, né? Porque a sexualidade, ela entra na mente de uma pessoa, de um adulto, quando ela começa a sua vida sexual. Nós, como cristãos, nós temos que ensinar os nossos filhos dentro de casa sobre sexualidade, para que ele não venha saber lá fora de uma maneira errônea, de uma maneira que é ensinado hoje lá fora no mundo, que que o sexo pode ser antes do casamento. E muitas vezes traumatizante também, né? Sim. Tem várias formas da sexualidade ser apresentado para a criança de uma forma traumática também. Porque hoje o mundo ensina, se nós não ensinarmos para a criança o certo e o errado, o mundo ele vai ensinar de uma maneira com valores distorcidos. Então, assim, a criança ela tem que aprender a sexualidade dentro do seu lar. E a gente não está falando o momento certo de cada família falar sobre isso. O pai ele tem que saber o momento certo de sentar com seu filho e falar sobre a sexualidade. É muito importante, sabe por quê, irmãos? Porque essa semana eu vi um vídeo de uma moça que ela disse que quando ela era pequena, ela tinha 7 anos e ela ficava na casa de um parente, né? E a maioria dos casos de abuso infantil é dentro da casa de familiares, né? E ela falou que o primo dela, ele fazia coisas com ela, né? Passava a mão, fazia algumas coisas com ela que ela não sabia que era errado, porque a mãe dela não passava para ela as informações. Então, quando ela descobriu que aquilo era errado, ela começou a sentir vergonha. Só que ela só foi entender passado 5 anos. Então, ela passou 5 anos da vida dela sofrendo esse abuso, sem saber que era abuso. E depois vem o medo também, né? Ela sentiu o medo. Vão falar, o medo de como vão reagir, será que realmente vão me ouvir? E essa moça, ela é filha de pastores. E a mãe dela, professora, não tinha com quem deixou numa casa que confiava deixar a filha. E ela passou esse vídeo para que as pessoas fossem alertadas daquilo que estava acontecendo com ela, né? Para que hoje os pais falem com seus filhos, né, as situações, porque hoje o mundo, queridos, eles querem que os filhos aprendam sexualidade na escola. Eu falo pra você, eu concordo, eu sou a favor que as escolas ensinem para os nossos filhos muitas coisas em relação à história do país e tudo. Só que na nossa percepção como pessoas cristãs, os valores daquilo que nós queremos passar tem que ser ensinado dentro das nossas casas. Porque o mundo ele vai oferecer aquilo que ele tem. E o que o mundo tem para oferecer não é bom. Então, assim, que os valores cristãos sejam educados dentro dos nossos lares, né? Então, assim, se eu quero que a minha filha aprenda dentro da palavra de Deus o que é certo, eu tenho que ensinar ela dentro da minha casa. Eu vou abrir aqui Provérbios, que vai falar isso, e isso aqui é algo assim que nós temos que levar para nossa vida. Deixa eu ver aqui, Provérbios. Uhum. 22:10, né? Isso. Você consegue abrir aí, Ju? Uhum. Anota esse versículo, se você não sabe. Provérbios 22, capítulo 6. Capítulo 22, versículo 6. Pode ler, Gil.
Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará dele. Por isso que eu digo que a palavra nos ensina a instruir o nosso filho o caminho que ele deve andar. Então, se eu e você somos cristãos, nós temos que ensinar dentro do nosso lar. Então, você, pai, mãe, você que é pai e mãe jovem que está nos assistindo agora nesse momento, ensine o seu filho sobre sexualidade dentro da sua casa. Você vai saber o momento em que você vai sentar com ele e conversar. Eu não sei se a Joyce está nos assistindo agora, mas eu tive uma conversa com ela um tempo atrás e ela me disse que ela já conversou com as filhas dela. Quem conhece ela falou que sentou com as filhas e conversou. Sabe por quê? Porque ela falou assim, sabe por que eu conversei com elas? Porque se alguém quiser ultrapassar os limites, elas vão saber se defender. Porque elas vão saber que é errado. Seja um amigo da escola, seja um parente, seja um vizinho. Então, assim, ela vai saber os limites, vai saber que aquilo é errado. E vamos desmistificar também algumas coisas, porque às vezes nós queremos tratar sobre alguns assuntos e algumas pessoas elas ficam amedrontadas pensando que nós vamos ensinar. Entenda que nós não estamos ensinando a fazer ou sobre relação. Estão entendendo, irmãos? Nós estamos falando sobre assuntos que são importantes. O cuidado que você tem que ter com o seu filho, por exemplo, a questão de você não deixar o seu filho, uma criança, você não, eu acredito, eu não tenho filho, mas quem tem uma filha, uma menina, né? Eu estava falando com a pastora Karina, você não deixa sua filha ficar no colo, você não orienta sua filha a ficar no colo das pessoas. São coisas que são assuntos sobre sexualidade, querendo ou não, mas aí a gente pega e fala assim, mas não tem nada a ver, a gente tem que ficar sempre no nada a ver, sempre é um nada a ver. Só que, gente, nós não podemos mais viver uma história de um nada a ver, entende? Não podemos viver nessa história do nada a ver. Por que a gente está falando tudo isso? Porque tudo isso vai gerar uma consequência na identidade dela, de como ela se enxerga. E a forma como ela se enxerga vai determinar as ações dela, aquilo que ela aceita, aquilo que ela não aceita, a forma como ela vai viver na vida adulta dela, né? As escolhas que ela vai fazer. E uma coisa muito importante, gente, nós como família cristã, nós temos que incentivar as crianças a serem inseridas na vida da igreja, né? Nós como pais, né? Aqui a Diso está falando, já conversamos sobre isso com o Júnior, pois ele é muito curioso. Irmã, nós estamos falando isso, alertando os pais justamente por isso, porque as nossas crianças de hoje, elas são muito curiosas. Então, assim, se nós não alertarmos como pais, como cristãos, o mundo vai fazer isso de uma forma que nós não queremos apresentar para elas. Porque o mundo vai mostrar de uma outra forma, que o sexo pode ser feito de qualquer maneira, fora do casamento. Então, as consequências de não abrirmos esse assunto dentro do nosso lar vai trazer consequências na adolescência para eles muito graves. Exatamente. E aí eles vão aprender lá fora de uma forma que os pais não gostariam, né? E aí depois para você desconstruir aquilo que foi construído dentro da cabecinha deles vai ficar muito mais difícil. Temos relatos de crianças de falar assim que tios pegava a criança e sentava a criança, colocava a criança no colo e ficava roçando a criança no colo. Ai, você está falando isso? Não pode falar isso. Como não pode falar? Essa criança, ela sofreu um abuso. Ela sofreu um abuso, entendeu? Ela vai ter a sexualidade dela afetada. Ela vai crescer com a identidade dela afetada. Entenda isso. Ela está sofrendo. Ela está sofrendo. E a gente fica assim, não podemos falar sobre isso. Será que você que está nos assistindo, a maioria, temos 80% que nos assiste, que estão participando dessa live agora, já tem filho. Será que você já perguntou se o seu filho, alguém já fez isso? Será que alguém que na hora, em algum momento, encostou a mão em alguma parte íntima do seu filho, entendeu? Isso é um abuso, entendeu? Ou talvez você passou por isso, mas você nunca se tocou que foi um abuso.
né? Mas Porque tem vergonha. no seu subconsciente, talvez você tenha alguma reação de certas coisas que você nem entende hoje, mas agora sua mente está se abrindo e falar, pô, eu sofri um abuso quando eu era criança, por isso que eu não gosto disso, por isso que talvez eu goste muito disso, né? Porque muitas vezes a gente não consegue lembrar coisas que aconteceu na nossa infância, mas as nossas atitudes e reações, elas continuam latentes. E vão gerando traumas, e traumas, né? Vamos já para a parte de adolescente? Vamos. E eu só quero te fazer uma pergunta. Qual é o momento certo de falar sobre sexualidade com o seu filho? Eu vou falar, querido, eu como mãe, tá? A minha filha, ela vai fazer 2 anos ainda vai passar um longo tempo até que eu sente com ela para falar sobre esse assunto. Mas essa resposta da Dilson, ela abriu minha mente para uma coisa. Quando eu entender que há sobre ela uma curiosidade. Porque é o que eu te falo, vai surgir curiosidades. E para que o mundo não traga sobre a mente da minha filha coisas ou outras, como eu posso falar a palavra certa? Outros valores, eu prefiro que saia da minha boca e a do pai dela. É o que a pastora Ariana falou. Eu não vou ensinar para ela o sexo, não é isso. Mas eu vou ensinar para ela que ela é uma princesa de Deus e que ela precisa se guardar e que cada coisa tem um momento certo para acontecer. Então ela vai entender, né? Ela vai compreender que as coisas no tempo do Senhor vão acontecer da maneira certa, no momento certo, e ela não precisa se desesperar, porque tudo no tempo do Senhor é perfeito. Amém? Porque nós vamos agora para a adolescência, talvez, não que isso seja para que você se cobre como pai, mas talvez você diga assim, mas meu filho nunca me disse isso, mas talvez você também nunca perguntou isso para ele. Então, assim, que seja um momento que nós estamos vivendo, um momento tão atípico como família, que seja um momento que eu não vejo Deus perdendo o controle de nada, que era pra gente ter vivido um momento como família. Se você tem uma família, era pra você ter tido a oportunidade de sentar com a sua família e ter tido muitos momentos de conversa e de diálogo. E talvez você não teve um momento de diálogo que poderia ter tido. Então hoje Deus está dando a oportunidade de, até esse assunto que você ainda não tocou, e talvez o seu filho precise ouvir essa pergunta de você. E Deus está te dando a oportunidade. Sabe uma coisa, né? que é interessante também? Muitas dessas coisas desperta, principalmente na menina, dela querer virar mulher muito cedo. Quanto você vê de meninas aí que ainda tem 12, Elas são 13 mais anos, rápidas do que os meninos. 12, 13 anos, e elas já estão querendo viver coisas que a idade delas ainda não correspondem com aquilo. Mas por que será que elas estão querendo já viver isso? O que despertou isso nelas? Né? Então, assim, se sua filha não fala, se seu filho não fala com você, você como pai tem que se perguntar, será que eu estou dando esse espaço para ele falar comigo? Como será que ele tem olhado para mim? Será que ele tem me olhado como uma pessoa que não dá essa liberdade, né? Uma pessoa que a criança não se sinta à vontade para falar com o pai ou com a mãe sobre isso, ou talvez está passando por algum tipo de abuso e não consegue chegar no pai e na mãe? Por quê? Né? É uma coisa que os pais têm que estar atentos. Só para finalizar esse momento, a Thalita escreveu assim: eu falei com meu filho a partir dos 8 ou 9 anos, quando vi que os amigos estavam influenciando os valores errados. Amém, glória a Deus. Então nós vamos agora passar para a parte dos adolescentes, tá bom? Vamos falar quais as consequências de uma identidade distorcida na adolescência. Gente, na adolescência, alguns traumas que muitos adolescentes hoje têm vivido, eles são justamente ocasionados na infância, né? Então, por isso que é tão importante que na infância nós, como pais, né? E vocês jovens, futuros pais, e até você jovem que está sofrendo algo, isso tudo seja resolvido na infância. Que a gente não venha trabalhar o problema quando se é adolescente, mas que a gente venha logo no início, né? Para tratar o início, né? É tão mais fácil quando o início é acompanhado. Eu falo que se nossos pais, eu não vim de família cristã, né? E eu não culpo meus pais, nem nada disso. Mas eu acredito que se os meus pais fossem um pouco mais, tivessem sabedoria,
nunca eu teria iniciado um relacionamento tão jovem, né? Ô, pastora, só que, ó, a Giz e o Ministério Kids, essa semana eu conversei bastante com a pastora Vanessa, que é a pastora que cuida, né, que é a pastora que está à frente do Ministério Kids. Temos um ministério muito grande, uma liderança e bastante tias, Amém, glória a né, Deus. e tios também. É um assunto, né, estamos tentando conversar, ela ficou feliz que nós também queremos tratar isso junto, e falei pra ela que nós vamos vestir essa camisa junto, e a Giz colocou assim, ó, nós do Kids sempre conversamos com as crianças, porque vemos que muitas delas não têm tanta informação passadas pelos pais. E como é um assunto complicado para os pais. Legal sempre apresentar vídeos iguais, ela mandou um vídeo aqui, né? E que no encontro é um assunto muito abordado. Tem muitos pais que têm vergonha. Gente, vocês não precisam ter vergonha de falar esse assunto com os filhos de vocês. São filhos de vocês. Falar sobre isso não vai estimular a curiosidade deles de querer fazer coisas. Eu percebi que na semana passada aconteceu sabe, um medo de que a gente vai instigar a ter uma curiosidade. Sabe o que estimula uma curiosidade? Quando você fica falando não pode. Quando você fala com uma criança assim, a criança ela vai ali na tomada e você fala assim, não coloca o dedo. Sabe o que a criança faz? Ela coloca o dedo, porque você falou não. Agora você fala assim, coloca lá, você vai ver, coloca. Ela não coloca. Então você fala, não coloca e não fala o porquê, porque a gente sempre tem que falar o porquê, porque tem uma consequência. Hoje nós apresentamos o não e as consequências do pecado. Tá entendendo? Porque vai ter uma consequência. Então a gente tem que trabalhar isso junto. Então nós estamos juntos com o Ministério Kids. Família, esteja junto com o Ministério Kids. É um ministério que é bênção, mas a família precisa trabalhar junto com eles. A família tem que andar sempre lado a lado. É esposa com o marido e filhos. Eu sempre falo, a mesa, gente, a mesa do lar é um momento propício para que as coisas, para que o diálogo aconteça, né? Eu não falo da mesa, do objeto mesa, mas eu falo sempre da reunião em família, porque era assim que na minha casa era tratado todos os assuntos. Quando meu pai colocava a gente na mesa porque sabia que a história ia acontecer alguma coisa. Só que hoje eu aprendi, igual a Ariana falou, que na igreja, nós como igreja, nós não podemos apresentar um não e sem falar o porquê desse não. A palavra de Deus, ela sempre vai ter respostas para todos os nossos questionamentos. E o que a gente vê muito é quando o adolescente chega a 15, 16 anos, ele começa a dar muito trabalho, aí ao invés de lá atrás a gente cuidar para que muitas coisas não cheguem ao ponto que chega, a gente tem que ficar apagando incêndio, o que é muito mais difícil, porque lidar com adolescentes requer muita paciência, um trabalho muito, muito árduo, né? Vamos pro adolescente? Vamos. Esse assunto é bom, né, gente? Vocês estão gostando desse assunto? Dá um medinho, mas vocês estão entendendo que é um assunto que precisa ser dito e que nós temos respaldo, que a palavra de Deus, ela deixou. A palavra de Deus, ela é rica demais, ela deixou tudo. Ela nos ensina a viver, mas a gente não quer aprender. Que a gente pensa assim, não, mas esse assunto não tem na Bíblia para ensinar a gente. Não tem sim. Nós vamos entrar, tem muita coisa ainda hoje, né? A gente tá falando né? na adolescência, mas a gente vai falar também isso aí, tudo que a gente vai falar a partir de agora também vai valer muito pra vida adulta, né? Porque você vai ver muito adulto também com essas consequências. Quando uma criança sofre qualquer trauma na sua... quando um jovem sofreu qualquer trauma na sua infância, seja lá o que for, meu querido, quando ele vem para a sua vida adolescente, na sua juventude e até para a sua vida adulta e leva para o seu casamento, é muito difícil. Então, algumas coisas que ele pode sofrer não vai definir a sua orientação sexual, né? Eu falo em relação a gostar do mesmo sexo ou não, ainda não vai definir se começa a ter um conflito dentro dele. Então ele começa a olhar uma pessoa do mesmo sexo e se agradar daquilo, porque nós somos seres humanos, então os nossos desejos vão começar a gritar dentro da gente e começa nosso desejo carnal a começar a gritar, mas é porque é um conflito, porque talvez coisas lá atrás, na nossa infância, começou a gerar dentro daquele adolescente, daquele jovem, emoções começam a ficar distorcidas, que é o psicológico. Então, aí vem a depressão, vem os vícios, dependências emocionais, carência,
autocomiseração, a defraudação, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles aqui nesse momento, amém? A depressão, gente, Tá muito normal hoje na muito. adolescência, Tanto né? é que hoje é falado que é o mal do século. Eu repreendo essa palavra em nome de Jesus, né? Mas infelizmente hoje o jovem sofre muito de depressão. Hoje eu vejo que como os jovens se trancam nos seus quartos, como eles não têm tido relacionamentos, são dois extremos. Ou são jovens que são muito dependentes de alguém, ou são jovens que são totalmente depressivos e Sozinhos, totalmente solitários, né? A Débora, ela tá participando agora online, e a Débora ela já compartilhou comigo que os adolescentes têm uma dificuldade também muito grande de compartilhar os amigos. Compartilhar, assim, de dividir os amigos. Tipo assim, se a Juliana é minha amiga, ela é minha amiga, tipo assim, ela é só minha, só minha, entendeu? Então há uma dificuldade muito de dividir o amigo com o outro. É como se fosse só meu e não pode ser de mais ninguém. É uma entende? dependência, né? Eu acredito que esse isolamento pra juventude de hoje não seja nem tão difícil de se viver, né? Eu acredito que eles estão muito acostumados, porque talvez muitas vezes chega a ser até um prazer ficar em casa no seu celular, ali no seu mundinho, vivendo o nada ali no celular, né? Porque a vida deles muitas vezes é isso. Ou o videogame também, que acontece muito, né? E jovem, nós não estamos falando isso para te acusar, viu? Nós estamos falando isso para que a sua mente se abra, para que você possa entender como isso traz para dentro de você lugares obscuros que muitas vezes, ao entrar lá dentro, seja muito difícil sair de lá. E nós também, como adultos, talvez, né, você também está assistindo, você tem esse problema. Por exemplo, na questão vamos falar assim, da dependência emocional. Quantos adultos, jovem adulto, tem um problema de dependência emocional? Muito, né? Muito gritante. Dentro da igreja, assim, você vai ver também que, assim, muitos jovens sofrem desse mal. A gente precisa explicar um pouquinho o que é dependência emocional, né? Dependência emocional é quando você literalmente depende de algo para ser feliz, né? Quando você tira Deus do centro e você coloca aquela pessoa, aquela situação como uma idolatria na sua vida. Você precisa daquilo para ser feliz. Você só vai ser feliz quando você alcançar aquele objetivo, quando você tiver aquela pessoa, quando você... Um relacionamento. Né? Isso acontece também em amizade também, você achar que nem a Ariana falou, só aquela amizade vai me satisfazer, vou ser feliz só com aquela amizade. Um relacionamento de namoro, às vezes você tem um namoro ou um casamento, porque acontece isso, você tem um casamento ou um namoro, né? Estamos falando, tem bastante gente casada, ou aí você tem um relacionamento de namoro, e quando esse relacionamento acabou o mundo pra você, entendeu? Isso é um relacionamento de dependência, né? Exatamente, eu aprendi que na nossa linguagem intelectual a gente fala dependência emocional, mas para o Senhor é idolatria. Na linguagem do Senhor é idolatria. Então, assim, é um pecado quando a gente está tendo dependência emocional, colocando num outro ser humano a expectativa para ser feliz, além de Jesus, a gente está em pecado. Não dizer que quando acaba um relacionamento não há sofrimento, porque assim, todo relacionamento rompido. Sim, porque por exemplo, a gente tem um relacionamento de amizade, né? Aí acaba o relacionamento de amizade, ou é desfeito, briga, você não tem mais aquele mesmo contato, a gente sofre, é normal, pra todos. Só que quando você precisa e tem a necessidade de estar com aquela pessoa 24 horas, você não sabe fazer nada, sem estar com a pessoa, sem falar com a pessoa, se não for só a pessoa, então ela se tornou um Deus para você. Então quando aquela pessoa é tirada da sua vida, você tinha um problema de depender dela, emocionalmente, entendeu? Então isso é um perigo. Pode se tornou um vício. Se tornou um vício. E isso acontece, todos nós temos uma fragilidade em algum momento, gente, nós temos a tendência, seja na adolescência, seja na pré-adolescência, seja na parte da juventude, seja na fase adulta, de nós termos a tendência a dependermos de alguém emocionalmente. Todo mundo vai passar por essa fase. Eu acho que essa dependência emocional também entra no vício. Até dependente emocional
emocional não digo, mas é dependente de vício mesmo, de droga, Ela tem um escape na vida pra ela poder precisa sentir de alguma preenchido, né? ela precisa de alguma coisa para se preencher. Então ela começa fumando cigarro, depois vem a maconha, aí dentro daquela maconha depois vai com drogas um pouco mais forte. E o Wagner já falou isso, né? Que as pessoas começam com uma coisa leve e depois vai aumentando para uma coisa muito mais forte. E chega um momento que é tão grave que a pessoa tá no fundo do poço tão profundo que ela tá difícil sair de lá. E a gente começa a criar armaduras. Por exemplo, eu já sofri de dependência emocional, gente. Eu já tive dependência emocional por uma pessoa, admito isso. Quando eu me enxerguei, porque assim, o dependente, vamos falar a verdade, que ele nunca vai admitir que ele é um viciado. O viciado nunca diz que é um viciado. Não, eu consigo parar. Eu paro quando eu quiser. Mentira, para de mentir. Entendeu? Talvez você ainda na adolescência, ou você é jovem, você ainda é mais difícil, porque dentro de você é tão conflito dentro de você que você não consegue lidar muito, né? E assim, o meu pra eu entender, eu já era adulta pra entender, eu já tava com quase 28 anos pra entender que eu tinha, na verdade foi com 29 anos que eu entendi que eu tinha uma dependência emocional por uma pessoa. Nessa que eu entendi que eu tinha uma dependência emocional, mas teve um porquê de eu ser dependente emocional por essa pessoa. E com esse rompimento dessa dependência, eu também criei uma armadura. Nunca mais eu vou ser dependente de ninguém, só que acontece o quê? Eu não sou mais dependente emocional de ninguém, só que eu começo a ter a facilidade de acontecer o quê? A Juliana falou que eu tenho a facilidade de fazer o quê? Das pessoas se tornarem dependentes de mim. É o codependente, né? Aí depende da forma como você vai reagir. Porque a pessoa, quando ela tem dependência emocional, ela tem essa tendência a ter isso, ela sempre vai procurar uma pessoa mais forte, que na visão dela é aquilo que ela gostaria de ser, ela não consegue. E na hora que ela olha para aquela determinada pessoa, ela acha que aquela pessoa vai suprir isso nela. Quando, na verdade, esse papel é de Jesus, não é nosso papel como ser humano de suprir nada em ninguém. Né? Só Jesus pode nos preencher e fazer com que nós Porque a ficamos... gente não gosta de perder nada, Exatamente. né? Só que tem pessoas que é o codependente emocional, que ela gosta desse papel na vida do outro. Então ela vai querer assumir o papel de Deus na vida daquela pessoa. Então, assim, eu sou dependente emocional e ela é codependente, encaixou. Aí vai viver aquele relacionamento abusivo. Sim. Porque eu gosto de depender dela e ela gosta de ser Deus na minha vida. E aí vai virar aquele relacionamento abusivo, aquilo que machuca, maltrata, ambas as partes. Porque ninguém vai ser feliz sendo dependente emocional, porque Jesus não tá nisso. E a pessoa, por mais que ela ache que ela sendo Deus na vida de alguém, ela vai ser feliz, porque ela vai preencher aquela carência, porque no fundo são duas pessoas carentes. Ela acha que ela sendo Deus na vida de alguém, ela sendo mais para alguém, ela vai ser feliz, ela também está enganada. Na verdade, porque a gente, ser humano, ele gosta meio de querer ser um herói, né? Na vida de alguém. Nós temos um ego, né? Se a gente não mata ele, tem uns que quer ser o mocinho e tem outros que quer ser o herói. Então, assim, sempre vamos entrar na questão do autocomiseração. Talvez você nunca ouviu essa palavra autocomiseração. Deixa eu só ler um versículo aqui. Tá. As meninas estão falando sobre a dependência emocional. 4, Hebreus, capítulo 4, versículo 15, fala assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Aleluia. Esse é Jesus. Amém. Sabe por quê? Porque quando eu fui aquela pessoa dependente emocional de uma pessoa, me apareceu Jesus e ele tomou o trono da minha vida e eu nunca mais precisei ser apegada a ninguém. Eu digo assim, apegada de achar que alguém poderia tomar o trono de Jesus que só ele pode ter na minha vida.
gente pode amar. Amar, sabe? Ter relacionamento. quantas Mas colocar alguém no trono que é só ele, não. Quantas vezes você vê duas pessoas, tá ali normal, quando começa a se relacionar, você vê as pessoas murchando, morrendo, a felicidade no olhar apaga, a pessoa começa a andar sem alegria de viver. Por quê? Geralmente é nesse relacionamento abusivo, de um dependente, de um codependente, que começa a ficar frustrado com aquele relacionamento, porque no começo parece que é tudo lindo, mil maravilhas, você tá ali na plenitude. E aí chega até a achar que foi Deus que enviou, meu presente de Deus. E aí quando você começa a ver aquelas pessoas com aquele olhar triste, sofrendo, por quê? Tá naquele relacionamento. Ó, lembrei de uma coisa que a pessoa que eu sofri de dependência emocional, ela chegou a dizer pra uma amiga minha que ela não sabia que se um dia esse relacionamento fosse rompido, ela achava que eu poderia me matar, que eu ia morrer. Olha que Então triste. ela tinha noção que eu era dependente dela. Então cuidado, gente, se a pessoa ela também descobre que você tem tanta dependência dela, ela pode usar isso contra você. Então seja dependente do Senhor. Não estamos dizendo que você não deva amar. Amar é uma coisa. Agora, ser dependente emocionalmente é outra Sabe coisa. que as pessoas, eu aprendi que as pessoas acham que isso é porque eu amo muito, né? Porque tem muito amor. Na verdade, não. Você não sabe amar. Porque isso não é amor, não é dessa forma que o Senhor quer. Então você acha que você está sofrendo ali por alguém, você está morrendo, você está amando muito? Não, é mentira. Isso é uma mentira do Satanás. Você não está sabendo amar e nem se relacionar, porque não é dessa forma que o Senhor criou amor. Isso não é amor, isso é idolatria. Ó, a Thalita falou assim, é verdade, admitir é a parte mais difícil do processo. Eu já tive dependência emocional que me levou a um relacionamento abusivo. Isso sempre vai acontecer. A dependência emocional sempre vai te levar a um relacionamento abusivo. E admitir, gente, é muito difícil. A gente tem muita dificuldade de admitir. É muito difícil. E quando a gente é mais novo, então, que a gente não consegue lidar com tudo que está dentro da gente. Deixa eu falar uma coisa que eu aprendi num processo de cura e dentro do seminário também, uma coisa que eu aprendi fantástica sobre uma autoanálise que eu aprendi é que eu preciso dar nome para aquilo que eu sinto. Entendeu? Sobre emoções. Eu preciso dar nome. Se você que é pai, você vai conversar com seu filho e você tá conversando com ele, você precisa falar pra ele, e naquele momento você pergunta pra ele assim, filho, como é que você está? E você, às vezes, você tenta canalizar a emoção dele, você fala assim pra ele, você tá com raiva? Você tá triste? Porque às vezes se você fala assim, não, mas meu filho é cristão, eu não posso falar pra ele que ele pode ficar triste, ou que ele pode estar com raiva. E você tá tentando canalizar as emoções dele, isso tá errado, meu irmão. Sabe por quê? Porque existe essa emoção e ele precisa dar nome àquilo que ele sente. Então, eu aprendi que quando a gente dá nome àquilo que a gente sente, é muito mais fácil da gente ser curado, da gente ser tratado pelo Senhor. Amém. E os relacionamentos abusivos, eles vão sendo mais fáceis de ser descartados. Talvez, muitas vezes, você está se relacionando com uma pessoa e essa pessoa tem essa tendência a ter um sentimento de dependência emocional. E aí, o que vai acontecer? Você não pode aceitar aquilo na sua vida, né? Você tem que cortar, você não... eu tava assistindo uma pregação que fala de limites, você tem que pôr limites, e o limite muitas vezes frustra, né? A pessoa, quando ela tem uma tendência a ter dependência emocional, ela vai ter dificuldade com limites, porque ela acha que o amor é maior que tudo, então ela pode tudo. E não, você tem que impor limites. Isso tanto em amizade, em relacionamento, às vezes é pai e mãe, às vezes é num relacionamento ministerial também, que acontece. Você tem que saber impor limites para que a pessoa não invada o seu espaço, né? Ó, tem uma pessoa que falou pra mim aqui, ó. Me libertei de uma dependência emocional quando me tornei mãe. Melhor coisa da minha vida quando me libertei. Aleluia! Glória a Deus. Gente, é a coisa mais linda da vida. É quando nós somos livres da dependência emocional. Tenho vontade até de chorar, porque é muito bom. É verdade. Só quem já foi livre disso a sabe como é. Uma vez alguém me perguntou assim, mas como assim? O que é experimentar a libertação?
É fantástico realmente quando você sente que você é liberto, você entender a liberdade de Jesus na sua vida. Quando você não depende de nada para ser feliz. É Jesus mesmo na sua vida. Nossa, É libertador mesmo, é viver a liberdade assim, é fantástico. é Ô, fantástico. gente, a Débora falou uma coisa aqui muito importante, ó, lembrando que dependência emocional não é só para um casal, mas para a amizade também, é verdade, né? O meu caso, no caso, foi de um casal, de um amor, mas assim, de amizade também. Tem gente que tem amizade que se o outro... Ó, Pelo amor muitos de jovens Deus. querem um amigo só pra eles e acabam sufocando a pessoa, gente, por favor. Pelo amor... Não, e outra Eu já fui coisa, a muito pessoa assim. não pode ter amizade com outro, que se for amigo de outro... Isso, Eu já fui gente, as muito pessoas assim. precisam ser livre. Ninguém gosta de gente que ela acha que é dona de ninguém. Alguém quer alguém quer... O meu tá aqui, portátil, cá. Não, note. Ninguém quer alguém que seja seu dono. Então, assim, dependência emocional é muito ruim. E quem, por exemplo, como eu, que já sofri, que é livre, hoje, por exemplo, quando eu vejo alguém tentando me prender, eu quero morrer. Eu não aguento, Não, entendeu? você vai falar assim, não, ó, eu não sou Jesus, sua vida não, eu não vou conseguir suprir essa necessidade que você está tendo. Porque assim, quando a pessoa tem dependência emocional de você, das duas, ou você vai se achar no máximo, foi aquilo que eu falei, o codependente, ou então você vai tentar mostrar pra pessoa que, ó, eu não posso suprir isso em você. Você tem que ir pra cruz, você tem que procurar Jesus. Isso que você está querendo, só Jesus vai poder te dar. Eu não tenho condições de te dar, eu não tenho condições de te fazer feliz se você não estiver pleno em Jesus. Porque assim, eu só consegui ser feliz na minha vida sentimental quando primeiramente eu consegui ter essa liberdade. Eu lembro que eu estava até conversando, orientando uma pessoa essa semana, eu falei assim, eu fiz uma oração, foi debaixo do chuveiro, eu falei, Senhor, eu não aceito ser uma mulher carente, que eu achava que quando eu encontrasse uma pessoa que eu casasse, eu ia ser feliz. Então eu passei muito tempo, né, nessa expectativa e eu não conseguia ser feliz em Jesus porque eu tinha isso no meu coração, essa idolatria de que eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. Glória a Deus, eu casei, hoje eu tô esperando meu bebê, eu sou muito feliz com meu marido. Mas assim, primeiro eu entendi que eu precisava ser plena em Jesus, que era Ele que ia me fazer feliz. E quando eu entendi isso, gente, além de ser libertador a minha vida, desandou, tudo aconteceu. Ó, dependência emocional, porque esse assunto dependência, gente, às vezes que você vai entender sobre esse assunto, a gente vai entrar em choque. E não é só em relacionamento amoroso, de amizade, mas também em relação à liderança, alguém que é acima de você, ministerial, de chefe, entendeu? Então, às vezes, assim, você fica, assim, codependente de uma pessoa, tudo você tem que passar, a pessoa tem que te falar como fazer, de que jeito fazer. Gente, por favor, vai pra cruz, corre em Jesus, em nome de Jesus. Aqui a gente tem tudo, aqui nos ensina tudo, nos direciona em tudo. Olha que coisinha mais fofinha. Essa é linda mesmo, Olha que coisa mais linda, essa aqui é linda, olha que fofinha. Entendeu? Então, assim, não tem amizades, mas que tudo seja de uma maneira equilibrada. O Senhor veio nos ensinar a ser equilibrado. E ó, dependência só dá feridas e ruim. Só dá sofrimento. Tanto para quem é dependente, quanto para quem é o opressor, né? Exatamente. A gente vai falar da comiseração. Autocomiseração, eu peguei a palavra definição, porque você fala, eu nem sei o que é isso, eu não tenho isso, porque eu não sei o que é. É autopiedade, pena de si mesmo, quando sente dó de si próprio, autopiedade, coitadismo, preguiçoso, fácil de se render ao tédio, autocomiseração. Olha, a pessoa também denominada preguiça também, entendeu? Uma pessoa preguiçosa, mas ela tem o quê? Pena de si. Ai, eu sou tão coitadinho. Autopiedade a titica de galinha do naná, do. Sabe aquela pessoa que fica o tempo todo com aquela cara de tipo... dó de si mesmo. Eu acho que isso aí é pecado. É pecado. Você acha, minha filha? Você com certeza, minha filha? Eu acho. Se É Jesus pecado. morreu na cruz para que a gente fosse plena nele, a gente fica se apegando nisso, vivendo uma vida de coitadinho. Não tem desculpa, gente. Ele morreu na cruz. E essa vida e abundância era para todos, não era não? O que ele tinha para fazer, ele já fez. Sabe o que depende muitas vezes? Da nossa obediência. E a gente não quer ser obediente.
a gente não quer. Ó, sabe como pode ser essa autocomiseração? Ninguém gosta de mim. Ninguém olha pra mim. Ninguém me dá oportunidade. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Ninguém me aceita. Ninguém me aceita como eu sou. Ninguém me olha. Ninguém me vê. Ninguém. Eu sou Jesus ninguém. já te viu. Ninguém me curte. já Ninguém me curte. Meu Deus. Ninguém me dá um like. Entendeu? Ninguém me dá um like. Se ninguém me dá um like, eu mesma me dou um like, gente. Mas eu sei que quando Jesus estava na cruz, ele me super me deu like. Jesus lacrou. Jesus me lacrou. Na cruz. Entendeu? Então há uma necessidade de ser curtido. Ai, ninguém me curtiu. Ai, publiquei uma foto, tem que fazer aquela cara assim, tipo, ai, vou ser curtida. Precisa, sabe? Faz de tudo pra chamar atenção. E mesmo assim, ainda às vezes não rola, porque se sente tão coitadinho. Ou então nunca quer aparecer em momento nenhum. Quer se esconder atrás de tudo. Ai, não. É porque eu sou tão... Ai, fala que é tímido. Excesso de timidez também. Se você não consegue se abrir, se você não consegue Fala, socializar, tem algo errado aí também. Tem algo Não, é tímido que horas também? Só Depende. como tá assim, né? Porque no dedinho... Tem a Thalita falou... Pastora Érica, eu já tive mania de perseguição. Eu achava que todos queriam me prejudicar. Jesus me tratou de tal forma que hoje é lindo me sentir liberta. Glória a Deus, aleluia. Ó, vamos passar para defraudação. Gente, muitas pessoas não sabem o que é defraudação. Há uns anos atrás, na nossa igreja, nós fizemos um estudo sobre defraudação. O que é defraudação? É você criar em alguém uma expectativa que você não vai suprir. Ou a autodefraudação, que é você também criar sozinho expectativa, a pessoa nunca te falou nada, nunca te fez nada, e você tá lá sonhando, achando que aquela pessoa tá te amando, tá te querendo, ou ela tá, sei lá. A pessoa nunca te olhou, nem te viu, e você acha que a pessoa tá te olhando. Isso. Aí você acha que ela te quer. Isso. Aí ela não te quer. Não. Ela nem te sabe que te existe. Não sabe nem que você existe, você tá achando que aquela pessoa... Aí você cria umas paranoia na cabeça. Ai, mas ele olhou meu story. Ai, todos os meus stories ele olha. Mas na verdade ele olha porque todos os stories estão lá. Ele olha, mas nem vê. Porque às vezes ele olha, mas não vê. Mas você tá criando aquela expectativa dentro de você que a pessoa tá te dando bola. E na verdade não. Isso, então assim, isso que nós falamos, tudo isso que nós falamos, ainda tem muito mais coisas, né? Que são consequências, gente, de uma identidade distorcida que pode vir lá da infância. Então, nós já vamos passar para a parte final, né? E nós estamos a 48 minutos, ainda temos ainda alguns minutos. Mas vocês estão gostando, gente? Vamos falando aí pra nós. Eu comecei falando muito rápido, né? Eu tô voltando ao normal, né, minha gente? Glória a Deus. Eu tô voltando, a quarentena tá acabando, né, minha gente? Cada um tem a sua característica. Da área é essa e glória a Deus. Minha gente, essa sou eu, purinha. E eu falo pra você, gente, de verdade, nós temos que ter todo cuidado com as nossas crianças. Eu vou sempre continuar batendo nessa tecla, né? Igual o Ministério Infantil tá aí para isso, né? Nós pais temos que ter essa mentalidade cristã, esse pensamento aí do reino de Deus na nossa casa, e porque para que os nossos jovens não venham sofrer consequências. Eu vou falar de mim, a Ju também teve essas consequências, né? Eu não sei, a Ari, eu acredito que sim também um pouco, né, Ari? Algumas coisas da sua infância refletiram na nossa fase adulta, infelizmente, na nossa juventude, porque lá atrás, infelizmente, um pouco da negligência, né, dentro do nosso lar. Uma coisa também... a falta de informação fez com que... Sim, e uma coisa que também a gente não citou é a desestrutura do lar. Irmãos, eu sei que vocês estão nos assistindo, talvez a gente vai falar também, tem muito cristão, família, um lar estruturado cristão, né? Graças a Deus, glória a Deus, mas também tem pessoas que estão nos assistindo que não tem esse lar estruturado. É o momento, meu amado,
Jesus está se revelando para você nesta noite. É tempo de você fazer uma aliança com o Senhor para que a sua casa não venha a ser atingido pelas coisas ruins desse mundo. Eu não estou dizendo que a gente não vai sofrer, não é isso. Mas nós podemos criar algum dano, né? muitas coisas nós podemos evitar quando Jesus mora dentro da nossa casa. Quando Jesus participa das nossas reuniões familiares, quando Jesus se assenta na mesa com a gente, quando Jesus toma as decisões da nossa família. Então é muito necessário que eu e você tenha na nossa mente que se Jesus não tiver na nossa casa, que se a decisão, que a última palavra não seja dele, nós vamos colher lá na frente frutos horríveis. E assim, hoje eu penso totalmente na minha filha. Depois que a gente vira mãe, você pensa nas consequências de você não ensinar o seu filho no caminho certo. Você pensa nas consequências dele ser um adolescente frustrado, com depressão, no vício, com tudo isso que nós falamos aqui. É muito complicado. Nós precisamos entender que Jesus Cristo é a única pessoa que pode nos ensinar realmente o caminho certo para nós andarmos. Vocês querem falar mais alguma coisa? Vamos mandar uns beijos aí? Vê os comentários que tem aí. A pessoa falou que tá gostando. Glória a Deus. Meu tio Fernando, Tamara. te amo, meu tio Fernando, pessoa abençoada. Tá A aí. Júlia tá assistindo, a Giovana, glória a Deus. Ó, os nossos A pré-adolescentes Gícia, a aí, Valéria. adolescente, glória a Deus, aleluia. Gente, é uma bênção estar com vocês. É muito bom. Rayane tá assistindo. Rayane, um beijo pra você, princesa. Amém. Glória a Deus, aleluia. Tem bastante gente aqui, quem mais? A Joyce sempre tá com a gente. A Thalita, a Thalita é uma Valéria. bênção, sempre comentando, abrindo mais pra gente falar. Thalita eu não conheço pessoalmente, nós temos que nos se encontrar. apresente a nós. É da célula ajudar. não conheço Thalita. Apresente a nós também. Não que eu conheço Thalita pessoalmente, precisamos nos encontrar. Tem que vir aqui em casa tomar um Super café. Super participa. Glória a Deus, aleluia. Amém. YouTube, tem Vamos pro vários. final, vamos pra parte do Jesus. Jesus vindo Gente, se nascer de vocês novo. quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Vagão, presbítero Vagão, Atalás do Gueto. Hoje tá quietinho, não Tá falou gostando, nada. WG? O que você tá achando aí? Nós vamos falar agora um pouquinho sobre o nascer de novo, hein? Glória a Deus. Eu vou até abrir aqui, né, pastora? Porque eu já tava aqui. Pode falar. Ó, nós vamos ler agora a palavra que a gente vai falar. Nós falamos sobre várias coisas, falamos sobre queda. falamos Olha, sobre... um beijo pra Carol. Carol, um beijo, Carol. Gente, Carol fotógrafa. Oi, tudo bem, A Carol? Lúcia também, amiga do meu pai, que também é minha amiga. Um beijo, Lúcia. Glória a Deus, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Que linda. A Gi está O Edson também está apresentando. online. Pastor Alexandre está online, Glória nosso a pastor. Deus. Mona Lisa está online. Glória a Deus, aleluia. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Pode falar aí, dona pastora ali. Nós vamos ler agora. Ah, Kelinha, um beijo. Ela Damiana. fala meu balaio. Pastora Vanessa. cutucado aqui, você falou. Eu quero dar um beijo, mandar um beijo pra todo mundo, gente, mas não dá. A Thaís. Pastora Vanessa, estamos juntos, viu? Estamos juntos com o Ministério Kids, junto e misturado, viu? Pastora, ó, tá aí, gente, a irmã do Gui, glória a Deus, Thaís, saudade de você. O irmão Geraldo também, gente, o irmão Geraldo sempre tá online com a gente. Se ela ajudasse a me apresentar, do glória. Irmão Geraldo jovenzinho, sempre tá nas lives do Morrer, nós te Amém. amamos. Glória a Deus, Fala, pastora aleluia. Diana. Bora? Bora. Finalizar. Nós vamos ler agora o Evangelho de João, amém? Capítulo 3, versículo 4, que fala assim: Nicodemos, né, vai fazer uma visitinha para Jesus e fala assim: como pode um homem velho nascer de novo? Pergunta Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana,
mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Mas também é incapaz de explicá-lo, como as pessoas nascem do Espírito. Amém? Amém. Então é necessário que a pessoa nasça de novo da água, que é o batismo, e nasça no Espírito. Por que a gente está falando isso? Porque você vai ver muita gente, muitas vezes, lutando contra muitas dessas consequências que a gente falou, dependência emocional, depressão, e às vezes não consegue lutar. E aí a gente vai falar sobre o nascer de novo, que precisa e é necessário para que a gente tenha uma vida com Jesus plena. E uma das características do nascido de novo é que ele não se conforma com o pecado, gente. Não se conforma. Então, assim, todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Se nós falamos que não pecamos, nós já pecamos. Porque Jesus, ele veio, ele não veio para mentirosos, né? Ele não veio para que ele não veio para cancelar a lei, pelo contrário. E quando ele trouxe a graça, ele ainda foi pior ainda, eu acho, né? Porque antigamente no Velho Testamento, se você tinha relação sexual com uma mulher que não fosse sua esposa, a lei podia matar, era uma coisa gravíssima, só que Deus falou pior ainda. Agora, se você pensar, você já cometeu adultério. Então, assim, o pecado, hoje, você já tá pensando, já tá pecando. Antes de você falar, você já pecou, né? Só que a diferença de um novo nascido, uma pessoa que nasceu de novo no Espírito, ele não se conforma em viver daquela mesma maneira. Então, pode falar. Ele vai lutar o tempo todo para que aquilo não aconteça. E a palavra de Deus ela é muito clara em nos dizer que não existe tentação em que a gente não consiga suportar, porque existe Jesus para nos ajudar em todo tempo. O Espírito Santo, ele habita em nós justamente para isso, para que a cada dia a gente venha vencer, né, a nossa carne. Então, aquilo que você alimentar mais é aquilo que você vai mais conseguir se fortalecer. Você vai lutar, mas você vai vencer. Você tem consciência que quando você é nascido de novo, você não está lutando sozinho. Você está lutando na força do Espírito Santo. Então você vai lutar e você vai conseguir vencer. Eu creio nisso. Porque como você falou, não há tentação que a gente não possa suportar. Amém. A segunda coisa, o amor por Jesus é maior do que os seus desejos carnais. É maior do que o seu amor pelo pecado. E maior que por si mesmo, né? Você vai amar mais Jesus do que a si mesmo. Então, consequentemente, você vai lutar contra a sua carne, contra a sua vontade, contra os seus pecados e desejos carnais. E o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Esse sobre todas as coisas inclui você mesmo, né? Inclui seus próprios desejos, inclui suas próprias vontades, inclui seu ego, inclui tudo, né? Inclui você em tempo integral. Então, inclui que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E outra característica de um nascido de novo é que ele tem o desejo de anunciar o Evangelho de Deus. O Evangelho da salvação. Não tem como você ter uma nova vida e você não querer falar sobre o Evangelho da salvação. Porque aquilo que você foi transformado, aquilo que você foi curado, aquilo que foi lhe apresentado, você quer passar para que outras pessoas vivam aquela transformação que você viveu. Não tem como. E outra coisa, a outra característica de um nascido de novo. Nascer de novo é obra do Espírito, querido. Não vem de nós, não vem da nossa própria força. Então eu falo pra você, não adianta você querer vencer as coisas pela força do seu próprio braço. Muitos de nós às vezes quer vencer pela nossa própria... Não, olha, hoje eu pequei. Aí hoje eu pequei, não, mas amanhã eu não vou pecar mais. Eu consigo, eu vou vencer, eu consigo. Isso pra tudo na vida.
É porque a característica de um verdadeiro salvo é que ele depende de Deus, né? Ele sabe que ele sozinho Totalmente ele não dependente. consegue nada, ele é totalmente dependente do Senhor. Então isso é uma característica do nascido de novo. Não somente o batismo nas águas, né? É o primeiro passo, você se batizar nas águas, mas vai muito além, né? Vai você realmente querer viver o evangelho. Amém. A Valéria falou que a Raika está assistindo com ela e a Mari está assistindo pelo celular do Wagner, Aí porque sim, o dela juventude. descarregou. Glória a Deus. Amém. Já estão aprendendo isso aí. Amém. Gente, Elas estão na adolescência, e na adolescência, gente, sofre muito, porque é um conflito de lidar com as emoções e de dizer, até dar nome para aquilo que sente, né? Gente, ninguém nasceu adulto, né? Passou infância, pré-adolescência, adolescência, para poder virar jovem e adulto. Ninguém pulou fase. Então não adianta querer, já nasci adulto. Para com isso. Todo mundo teve que passar por fases, por etapas. Então, assim, vai crescendo, a gente vai amadurecendo e vai aprendendo e vai ensinando para que se erre até menos, né? Quem me dera ter aprendido na minha Exatamente. adolescência. Os jovens que estão Que é a assistindo, os orientação. adolescentes que estão assistindo, estão tendo a oportunidade de aprender, de se identificar, para não chegar, que nem você falou, nos seus 28, 29 anos, para daí entender o que estava acontecendo com você, para que você venha, para que você fosse viver uma libertação. Não, os jovens hoje já estão tendo a oportunidade de se entender, para que mais para frente, quando chegar na vida adulta, vai ter uma vida plena em Jesus. amém. E para finalizarmos, gente, eu quero ler 1 João 2, no versículo 14, que fala assim: Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Amém. Venceram. Já, a palavra Vocês já foi venceram. decretada. Vocês venceram. Amados jovens, você jovem adulto, você que é adulto e se sente jovem, você jovem adolescente, eu quero dizer algo para você do meu coração, né? Do coração de uma mulher de Deus que tem o Espírito Santo dentro do meu coração. Eu falo para você. O que você está fazendo com essa força que Deus te deu? Use isso para o seu bem, para que você não venha colher lá na frente frutos podres. Porque uma árvore, ela dá frutos. Só que se passar muito tempo, ele fica como? Se não for colhido, ele apodrece. Ser forte é você conseguir saber tomar as suas decisões com sabedoria. Faça isso. De acordo com a palavra de Deus. Buscar orientação, isso também é ser um jovem forte, um jovem sábio. Um jovem forte, ele não tem medo de demonstrar sua fraqueza. Sabe por quê? Porque é na sua fraqueza que o Senhor, ele se revela. A gente não fala, a palavra de Deus nos ensina que na nossa fraqueza é que o Senhor, ele se manifesta. Então eu te falo, não tenha medo de dizer que precisa de ajuda, que você está cansado, que você está com medo. Não tenha medo. Você está se sentindo tentado. Que tem algo em você que precisa ser transformado e você precisa de ajuda, porque a gente não vence tudo sozinho. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem a avançar muitas vezes. E todos nós estamos batalhando, né, gente? Todos nós. Ó, tem esse que você, o 15, pastora, fala assim, ó. Não amem ele continua falando, né? Ó, não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Então, assim, não amem este mundo, nem as coisas que este mundo oferece, né? Porque senão o amor do Pai não está em nós. Que o amor do Senhor seja aquela coisa que é de mais preciosa em nós. Estamos todos juntos neste momento, nós vamos chegar juntos. Nós não estamos batalhando para ver quem chega primeiro. O importante não nós não estamos numa corrida para ver quem chega primeiro. Nós queremos chegar juntos. Não é uma corrida, não é uma corrida, aquela corrida de 200 metros, né? Que quem chega primeiro. Nós estamos numa maratona, aquela maratona onde todos precisam chegar. Jesus, né? ele vem buscar uma igreja, ele não vem buscar um indivíduo.
né? Ele vem buscar a igreja, o seu corpo. Então eu digo pra você, a Dil tá falando, eu estou aprendendo a lidar com meu filho na adolescência. Então, são essas situações que vai fazer com que eu e você troquemos experiência. Porque uma hora minha filha vai crescer e você vai ter algo de Deus pra passar pra mim. Então, gente, que nesse momento, juntos, como igreja, eu e você possam entender. Ó, olha que importante nós falar sobre isso agora. Pra gente finalizar. Fala aí, Eli. A igreja precisa exercer o reino de Deus. E superar e suprir a ausência de uma família inserindo o jovem. Gente, eu amo missões. Quem me conhece sabe que eu amo missões. Amo missões. A igreja ela tem uma missão, né? Nós vamos encerrar, mas eu amo missões porque a igreja ela tem uma missão. Deus, ele é um Deus em missão que enviou Jesus com uma missão, deixou o Espírito Santo com uma missão aqui nessa terra. E a igreja ela tem uma missão aqui nessa terra. E a família destruída, né? Muitas famílias destruídas, a igreja ela tem uma missão. Se quando as pessoas chegam nas nossas igrejas e as famílias estão destruídas, a igreja ela tem uma missão de cuidar das pessoas, de oferecer para as pessoas aqui a todo aquele suporte que as pessoas não têm na casa dela. Se chegam nas nossas igrejas pessoas feridas, a nossa obrigação como igreja é cuidar dos feridos. Se os homens, se os meninos, se os filhos, se os órfãos, eles não têm paz, a nossa missão, a nossa obrigação como igreja é cuidar dos órfãos. A nossa obrigação é cuidar das viúvas. Se há homens que precisam de uma figura masculina, a nossa missão, a nossa obrigação é que homem, se você é homem e você está assistindo, a sua obrigação como homem de Deus é se levantar nessa hora, como um homem que se levanta como uma figura masculina, que abraça um outro homem, como uma figura de um homem que vai representar um homem de Deus para ele. Amém? E se você é uma mulher de Deus que se levanta, que tem uma postura de mulher e que vai ensinar outras mulheres. A Bíblia diz que a mulher mais velha ensina as mulheres mais novas. Os homens mais velhos ensinam os homens mais novos. A figura do homem mais velho é exercer a paternidade os homens mais novos. Amém? Mulheres, vocês são mães, vocês ensinam os seus filhos não apenas a serem filhos, mas depois a serem maridos. As mulheres não apenas a serem filhas, mas depois a serem esposas. Amém? A nossa figura como igreja é ensinar a nossa família depois a se tornar uma nova família. Não apenas alguém que está perdido no mundo. Pessoas cheias de carências e cheios de mazelas. Se nós somos curados e somos transformados para transformar. Se somos curados de dependências emocionais, somos para que depois os nossos filhos, aqueles que são gerados, tanto nos nossos ventres, como aqueles que são gerados no nosso ventre espiritual, sejam curados verdadeiramente, para que possam ser curados de verdade, para curar outros. Eu chamei todos aqueles que eu lidero, para que estivessem assistindo essa live. Eu quero orar por vocês e quero liberar uma palavra sobre vocês também. Nós vamos orar agora. Eu quero liberar uma palavra onde uma pessoa pegou e falou assim para mim: você toca pessoas, porque um dia Deus falou pra mim que eu iria gerar, e eu estava no Rio de Janeiro, eu coloquei a mão sobre o meu ventre, eu não tenho filhos, e eu senti de Deus que eu iria gerar, e eu sei que eu gero filhos espirituais, e o Senhor disse pra mim que eu deveria tocar pessoas. Hoje eu não posso tocar pessoas com as minhas mãos, eu não posso abraçar, eu não abraço mesmo, eu respeito a quarentena, mas nesse momento eu quero orar por você que assiste essa live, aqueles que eu tenho mentoreado, que eu tenho pastoreado, eu quero orar por vocês, que o Senhor possa te alcançar nessa hora. O Senhor tem nos tocado e tem nos alcançado para que nós venhamos fazer a diferença nesse mundo caído. Nós não somos apenas uma voz muda nessa terra. Se o Senhor tem nos levantado para falar sobre sexualidade e identidade, e Ele tem transformado o nosso caráter para que a gente venha e faça a diferença. Chega de uma igreja muda, mudo não pode mais, chega, é hora de se levantar como noiva que marcha e que fala também, amém? Feche nesse momento seus olhos e vamos orar a Jesus e clamar a Ele neste momento. Em nome do Senhor Jesus, neste momento, eu declaro pela palavra do Senhor aqueles, Senhor Jesus, que estão
vidas, o Senhor possa trazer de volta o diálogo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer de volta a vida em nome do Senhor Jesus. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, principalmente para os homens, há às vezes um negócio doido, assim, santo dentro de mim, porque, irmãos, eu creio que Deus quer levantar homens com uma voz sobrenatural. Irmãos, os homens, eles são um referencial daqueles homens que são aqueles homens que vão tomar a frente, porque os homens, irmãos, eles precisam, né? Nós somos para Frentex, mas homens, vocês têm que tomar para Frentex mais ainda do que nós, em nome de Jesus. Nosso maior desejo é sermos submissas, em nome de Jesus. Tem gente que zoa comigo, mas o meu maior desejo é ser submissa. Ah, mas você não vai deixar você passar por cima, é vocês que estão achando. Vocês estão aí achando, mas vai ser lindo, vocês vão ver. Vocês estão aí. Glória a Deus, Deus abençoe todos vocês. Quer mandar beijo aí? Não sei pra alguém. Bem, pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Jesus é bom, Jesus é lindo. E que Deus venha abençoar todos vocês que participaram da nossa live. Amém, glória a Deus. Semana que vem nós temos... Semana que vem vai ser Aqui lindo, tá né? forte, ó. Glória. Semana que vem é a terceira parte e última dessa série de mensagens sobre sexualidade e identidade. Amém? Falaremos sobre sexo, casamento. a parte sexual na vida do jovem, aquela palavra que abstinência Abstinência, sexual, vamos falar sobre abstinência, minha gente. sexo antes do casamento, vamos falar um pouco desses assuntos. Amém? Amém, glória a Deus. Deus abençoe. Deus Beijo, abençoe. saudade, minha gente. Logo, logo estaremos Abraço juntos. virtual, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Glórias. Acho que eu não consigo daqui. Um beijo.